Quero iniciar hoje uma série com vocês dividindo o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Porque se eu falo disso, nada mais justo que eu compartilhe com vocês a fonte que eu tô bebendo, tá? E nesse momento eu vou iniciar o compartilhamento desse livro, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Esse livro é indicado pelos principais players que trabalham com autodesenvolvimento no momento. Neurocientistas, psicólogos, coaches de desenvolvimento pessoal, enfim, todo esse pessoal comenta sobre esse livro nos últimos tempos. Esse autor, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia e esse livro, ele traz, aqui fala inclusive que é uma obra-prima, dito aqui pelo Financial Times. E tem um trechinho interessante aqui que ele diz o seguinte: as questões colocadas pelo autor se revelam muitas vezes inquietantes. É verdade que o sucesso de um investidor é completamente aleatório e que a sua habilidade no mercado financeiro é apenas uma ilusão? Porque o medo de perder é mais forte do que o prazer de ganhar? Porque assumimos que uma pessoa mais bonita será mais competente? Ao responder a essas e outras perguntas, Kahneman desenha um mapa do nosso modo de pensar e oferece métodos para combater os erros que cometemos de modo inconsciente e para melhor aplicar a nossa capacidade de raciocínio analítico. É interessante também a gente entender, ele traz aqui a origem desse livro, a origem desse pensamento, aonde tudo isso começou e com quem. Então ele cita aqui um amigo que eles se encontraram em 1969 no Departamento de Psicologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele chama Amos Tversky, talvez eu não tenha pronunciado correto. Era considerado uma estrela em ascensão no campo de estudos sobre a tomada de decisões. Então, ele se juntou, na época ele tinha 32 anos e o amigo 35, e eles iniciaram toda essa pesquisa, essa teoria. Eles falam que eles começaram aqui a trabalhar com a estatística, o pensamento estatístico. Então, eles fizeram uma brincadeira onde eles faziam previsões em relação, por exemplo, a crianças, a pessoas, o que elas seriam. E eles começaram, ao longo do tempo, desenvolver este pensamento. Aqui tem um trechinho logo no início que eu quero compartilhar com vocês, bastante interessante. Ele fala o seguinte: por que nós damos ouvidos a fofocas? Porque é muito mais fácil, além de ser muito mais prazeroso, identificar e classificar os erros dos outros do que reconhecer os nossos próprios erros. Questionar aquilo em que acreditamos e o que queremos já é difícil quando tudo vai bem, e particularmente difícil quanto mais precisamos fazê-lo, mas podemos tirar proveito de opiniões fundamentadas. Aí ele fala aqui o seguinte: a esperança para a fofoca fundamentada é que há distintos padrões nos erros cometidos pelas pessoas. Erros sistemáticos são conhecidos como vieses e se repetem de forma previsível em circunstâncias particulares. Nós temos um trecho aqui que ele diz o seguinte: o trabalho mental que gera impressões, intuições e diversas decisões ocorre silenciosamente em nossa cabeça. Grande parte da discussão neste livro refere-se a viés de intuição. Entretanto, o foco no erro não rebaixa a inteligência humana, assim como a atenção com as doenças na literatura médica não significa rejeitar a boa saúde. A maioria de nós é saudável a maior parte do tempo, e a maioria de nossos julgamentos e ações é apropriada na maior parte do tempo. Conforme determinamos o curso de nossas vidas, normalmente nos permitirmos nos guiar por impressões e sentimentos, e a confiança que temos em nossas crenças e preferências intuitivas em geral é justificada. Mas nem sempre, muitas vezes, estamos confiantes mesmo quando estamos errados, e um observador objetivo, ele tem maior probabilidade de detectar nossos erros do que nós mesmos. De modo que isso é o que eu pretendo para o bate-papo do cafezinho no escritório. Lembra lá da história da fofoca, de reunir para fofocar, para falar da vida alheia? Aperfeiçoar a capacidade de identificar e compreender erros de julgamento e escolhas nos outros e afinal em nós mesmos, propiciando uma linguagem mais rica e mais precisa para discuti-los. Pelo menos em alguns casos, um diagnóstico acurado pode sugerir uma intervenção para limitar o dano que julgamentos e escolhas ruins muitas vezes ocasionam. Na página 12, a gente tem aqui um trecho que ele diz o seguinte: Amos e eu, Amos é exatamente aquele amigo que os dois desenvolveram
desenvolver esse livro. Amos e eu apreciamos a troca de ideias e concluímos que a estatística intuitiva era um tópico interessante e que seria divertido explorá-los juntos. A despeito de anos ensinando e utilizando estatísticas, não tínhamos desenvolvido um senso intuitivo da confiabilidade de resultados estatísticos, observado em pequenas amostras. O objetivo de nossos estudos era examinar se outros pesquisadores sofriam do mesmo mal. Amos e eu descobrimos que gostávamos de trabalhar juntos. Amos era sempre muito divertido em sua presença e eu também me tornava uma pessoa divertida. Olha como é interessante, como a gente falou, que a gente está o tempo inteiro infectando ou afetando o nosso meio. O amigo era divertido e ele também se tornou divertido nesse trabalho em conjunto. De modo que passávamos horas de trabalho sério em estudo contínuo de bom humor. Talvez, o mais importante, deixávamos nossas armaduras críticas do lado de fora. Tanto Amos como eu éramos pessoas críticas e dadas a discussões. Ele até mais do que eu, mas durante os anos de nossa colaboração, nenhum de nós rejeitou de imediato nada do que o outro disse. Na verdade, uma das maiores alegrias que conheci nessa colaboração foi que Amos frequentemente enxergava o sentido de minhas ideias vagas com muito mais clareza do que eu. Amos era o pensador mais lógico, com uma orientação para a teoria e um senso de direção infalível. Eu era mais intuitivo e enraizado na psicologia da percepção, da qual tomamos emprestadas muitas ideias. Éramos suficientemente parecidos para compreender um ao outro com facilidade e suficientemente diferentes para surpreender um ao outro. Ai, que dupla dinâmica! Desenvolvemos uma rotina em que passávamos grande parte dos nossos dias de trabalho juntos, muitas vezes em longas caminhadas. Durante os 14 anos seguintes, nossa colaboração foi o foco de nossas vidas e o trabalho que realizamos juntos durante esses anos foi o melhor que qualquer um de nós já fez. É bastante interessante perceber que as diferenças se uniram, que eles uniram seus potenciais.